Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula do POT de Álgebra. Nesse vídeo de agora, nós iremos resolver algumas questõezinhas de recorrências para tentar aplicar o teorema que a gente viu no vídeo passado, né? Em particular, nossa primeira questão que a gente vai fazer nesse vídeo é a sequência de Fibonacci. Então a gente vai encontrar uma fórmula para a resolução da sequência de Fibonacci, usando o teorema visto no vídeo passado, e depois a gente vai fazer um ou dois problemas de combinatória cuja resposta é a sequência de Fibonacci, cuja resposta tem a ver com a sequência de Fibonacci. Muito bem, então vamos dar uma olhadinha aqui. A sequência de Fibonacci é uma sequência muito famosa, né? Ela é definida da seguinte maneira: o seu primeiro termo é igual a 1, o seu segundo termo também é igual a 1. E aí cada termo, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois anteriores. É isso que está escrito aqui. Então ela começa com 1, depois 1 de novo, aí depois é 2, depois é 3, depois é 5, depois é 8, depois é 13, depois é 21, depois é 34 e assim por diante. Então o que a gente quer fazer aqui é tentar encontrar uma fórmula fechada para essa sequência de Fibonacci. Muito bem, então como é que a gente vai encontrar uma fórmula fechada para a sequência de Fibonacci? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que a relação de recorrência que a sequência de Fibonacci satisfaz, ela é justamente uma recorrência linear homogênea de segunda ordem, ou seja, recorrências do tipo que nós já estudamos. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos dar uma olhadinha. Eu posso reescrever a recorrência de Fibonacci da seguinte maneira: Fn mais 2 menos Fn mais 1 menos Fn igual a zero, né? Para ficar exatamente no formato que o teorema que a gente enunciou pede. E aí, a essa recorrência linear homogênea de segunda ordem, o que nós fazemos? A gente vai associar aqui uma equação característica. Então, a equação do segundo grau que eu vou associar é x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Essa equação do segundo grau, ela tem duas raízes, né? Ela tem duas raízes. Quais são essas duas raízes? O delta dela é 5, então vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, vou colocar aqui 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Esse 1 mais raiz de 5 sobre 2, eu vou chamá-lo de φ. Tá? Esse número, de fato, ele é conhecido como o número de ouro. Tá legal? Então, esse 1 mais raiz de 5 sobre 2, eu vou chamar ele de φ. E esse 1 menos raiz de 5 sobre 2, eu vou chamar ele de π. Tá legal? Então, uma das raízes eu vou chamar de φ, a outra raiz eu vou chamar de π. E aí o que a gente vai fazer é encontrar a fórmula da sequência de Fibonacci em função de φ e em função de π. Então, o que vai acontecer? Pelo teorema que nós vimos, a gente sabe que a sequência de Fibonacci vai ter que ser de que formato? Ela vai ter que ser uma constante, vou chamar aqui de azão. Então, a constante azão vezes a primeira raiz φ elevado a n, mais uma outra constante que eu vou chamar aqui de bzão vezes π elevado a n. Muito bem. Então, a sequência de Fibonacci, ela certamente vai ter esse formato. Fn vai ser um azão vezes φ elevado a n, mais um bzão vezes π elevado a n. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer é encontrar essas duas constantes, azão e bzão. E como é que nós vamos fazer isso? A partir dos dois termos iniciais. Então, eu sei que o F1 é igual a 1, então eu sei que quando eu fizer n igual a 1 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que azão φ mais bzão π é igual a 1. E eu sei que o F2 é igual a 1. Então, quando eu fizer n igual a 2 aqui, eu vou ter um resultado parecido. Então, o que a gente pode escrever? Né? Como F1 é igual a F2, que é igual a 1, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui que
para n igual a 1, eu vou ter que Azão φ mais Bzão Psi, isso aqui é igual a 1. E aí, para n igual a 2, eu teria que Azão φ ao quadrado mais Bzão Psi ao quadrado é igual a 1. Repara que isso vai me dar um certo trabalho, né? Se eu for fazer dessa maneira, vai me dar um certo trabalho, se eu for usar o F2 igual a 1, né? Então, qual é o truque que eu vou fazer aqui? O truque é que se eu voltar um pouquinho com a sequência de Fibonacci, ou seja, se eu quiser definir aqui um termo F0, por exemplo, se eu quiser definir um termo aqui F0, como é que teria que ser esse termo? Esse termo ele teria que ser tal que o F2 é igual ao F1 mais o F0. Ora, aqui é 1, aqui é 1, então esse F0 ele só poderia ser 0. E colocar n igual a 0 aqui é muito melhor, porque aí essa potência vira 1 e essa potência também vira 1. Então, na verdade, eu vou usar que o F1 é igual a 1 e eu vou usar que o F0, estendendo a sequência de Fibonacci para baixo, ele é igual a 0. Então, o que vai acontecer? Se o F0 é 0, eu vou ficar com A mais B. Eu vou ficar com A mais B igual a 0. Então, o sistema ficou bem mais simpático, né? Por quê? Dessa última equação, eu já tiro direto que o B ele é igual a menos A. Tá legal? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu substituo B igual a menos A na primeira equação, eu fico com Azão, que multiplica φ menos Psi, isso aqui é igual a 1. Agora, quanto é que dá o φ menos o Psi? Φ menos o Psi dá raiz de 5, né? Só fazer a continha aqui, isso aqui dá raiz de 5. Então, esse camaradinha, ele é raiz de 5, ou seja, o A vai ser igual a 1 sobre raiz de 5, enquanto o B vai ser igual a menos 1 sobre raiz de 5. Qual é a conclusão? A conclusão é que a sequência de Fibonacci ela vai ser igual ao quê? Bom, ela tinha esse formato aqui, né? Ela tinha esse formato. Eu acabei de descobrir que o A é 1 sobre raiz de 5 e o B é menos 1 sobre raiz de 5. Então, na verdade, ela vai ficar φ elevado a n menos Psi elevado a n, tudo isso dividido por raiz de 5. Beleza? Muito bem, então, continuando o que a gente viu sobre a sequência de Fibonacci, a gente vai fazer agora um problema de combinatória cuja resposta tem a ver com a sequência de Fibonacci. Então, o problema é o seguinte. Imagina que você tem uma caixa de bis, né? Uma caixa de bis maior do que a caixa de bis que você está acostumado. Então, na verdade, você pode pensar na caixa de bis como sendo o quê? Como sendo um tabuleiro com 2 linhas e com N colunas, um tabuleiro 2 por N. Tá legal? E o seu bis é uma peça que ou ela é uma peça 2 por 1 ou ela é uma peça 1 por 2. Se você quiser, você pode pensar também no seu bis como se fosse uma pecinha de dominó, que você pode colocar ela ou verticalmente ou horizontalmente. Tá legal? Então, o nosso objetivo aqui é preencher esse tabuleiro 2 por N com essas peças de dominó, ou preencher essa caixa de bis com os bises, digamos assim, sabendo que você pode colocar cada bis ou na vertical ou na horizontal. E a gente quer saber de quantas maneiras você pode preencher esse tabuleiro 2 por N usando, então, essas peças de dominó. Muito bem, muito bem. Então, vamos começar dando uma olhada em alguns casos iniciais, né? Por exemplo, se o N ele fosse igual a 1, o meu tabuleiro seria algo simplesmente dessa maneira, não é isso? Eu só teria uma coluna. E aí, se só tem uma coluna, eu não posso colocar o dominó deitado, né? Eu só posso colocar o dominó nessa posição para preencher. Então, aqui, na verdade, eu vou ter apenas uma maneira de preencher o meu tabuleiro.
Muito bem. Se o N é igual a 2, o meu tabuleiro agora ele é um pouquinho mais gordo, né? Ele vai ter duas colunas. Ele vai ser um tabuleiro desse formato. Então, o que vai acontecer? Eu posso colocar um dominó aqui assim, e aí, a partir do momento que eu faço isso, o outro dominó tem que estar assim. Mas eu poderia não ter colocado esse dominó aqui na vertical. Eu poderia ter colocado o primeiro dominó logo de cara, eu poderia ter colocado ele na horizontal, né? Eu poderia ter colocado ele assim. E aí, a partir do momento que eu coloco ele assim, eu forço com que o outro dominó fique assim. Então, aqui, para n igual a 2, você tem o quê? Você vai ter duas maneiras. Tá legal? E aí, qual é a chave para resolver esse problema, né? Qual é a chave que vai destravar aqui a solução desse problema? A chave vai ser pensar recursivamente, ou seja, tentar encontrar a resposta dos problemas futuros em função dos problemas anteriores. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou dizer que a n, tá? Então, seja a n o número de maneiras de preencher o tabuleiro 2 por n. Então, o que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que o A1 é igual a 1, né? Para o tabuleiro 2 por 1 eu tenho uma maneira. E a gente acabou de descobrir que o A2 é igual a 2. Para o tabuleiro 2 por 2 eu tenho duas maneiras. Então, a gente sabe dois termos iniciais aqui dessa nossa sequência AN, que é a sequência das respostas dos problemas conforme o N vai variando. E aí, agora, o que vai ser crucial aqui? O que vai ser crucial é o seguinte. Vamos nos colocar na posição de quem está tentando preencher o tabuleiro. Então, quando você vai preencher o tabuleiro, você, em geral, vai escolher, né, uma ordem, como é que você vai começar a preencher esse tabuleiro. Então, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Qual é a primeira decisão que eu tenho que tomar? A primeira decisão que eu tenho que tomar é se o primeiro dominó que eu coloco vai ser assim ou se ele vai ser assim. Né? Então, digamos que você colocou o primeiro dominó assim. Se você colocou o primeiro dominó assim, você pode ignorar esse dominó que você acabou de colocar e pensar o seguinte, que para você terminar o problema, basta você fazer o quê? Basta você preencher agora esse tabuleiro ainda com duas linhas, só que com uma coluna a menos. Então, um tabuleiro de duas linhas por n menos uma colunas. Então, se eu coloco o primeiro dominó na vertical, de quantas maneiras eu posso terminar o meu serviço? O número de maneiras que eu posso terminar o meu serviço é o AN menos 1. É a resposta do problema para o tabuleiro de duas linhas e n menos uma colunas. Então, se você coloca o seu primeiro dominó assim, isso vai te dar AN menos uma maneiras de concluir o serviço. Muito bem, só que eu poderia falar assim, eu não quero colocar esse primeiro dominó na vertical, eu tenho o direito, né, eu quero que esse primeiro dominó, na verdade, ele fique assim. E aí, o que vai acontecer agora? A graça é que, a partir do momento que você coloca esse dominó aqui, para você poder preencher o tabuleiro todo, esses dois quadradinhos, eles só podem estar preenchidos por um outro dominó aqui. Você não tem outra escolha a fazer. A partir do momento que você colocou o primeiro dominó aqui, você está obrigado a colocar o segundo dominó aqui. E aí agora a gente cai numa situação bem parecida. Olha para cá. Se eu esquecer essas duas primeiras colunas, eu sobro com um tabuleiro de duas linhas por n menos duas colunas. Então, o que vai acontecer? Se eu coloquei os meus dois primeiros dominóis assim, na horizontal, o número de maneiras que eu tenho de terminar o serviço é a n menos 2. Ora, o que vai acontecer? Ou eu coloco os primeiros dominóis assim, ou eu coloco assim. Eu não tenho outra opção de colocar esse primeiro dominó aqui. Então, o que isso vai me dizer? Como eu quebrei nesses dois casos disjuntos, isso vai me dizer que o AN
Tá legal? Isso vai me dizer que o AN é igual ao AN menos 1 mais o AN menos 2 para qualquer N que seja maior ou igual do que 3. E o primeiro termo da sequência é igual a 1. O segundo termo da sequência é igual a 2. Então, o que vai acontecer? A relação de recorrência que a gente chegou para o A, ela é muito parecida com a relação de Fibonacci, né? Cada termo, a partir do terceiro, é igual à soma dos dois anteriores. Isso me permite concluir que a sequência dos A's ou seja, que o AN é imediatamente igual ao FN? Na realidade, não, né? Porque a sequência Fibonacci, além da propriedade de que cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois anteriores, ela ainda tem a condição o quê? De que o primeiro termo é 1 e o segundo termo também é 1. E aí olha a diferença aqui. Aqui o primeiro termo é 1 e o segundo termo é 2, né? Então, o que está acontecendo? Esse 2 aqui, ele só aparece no Fibonacci 3. E esse 1 aqui seria como se fosse o Fibonacci 2. Então, o que está acontecendo? A sequência dos A's, ela é um Fibonacci ligeiramente deslocado, né? Então, na verdade, o que eu consigo concluir aqui? Eu consigo concluir que o AN, o número de maneiras de preencher esse tabuleiro, é o termo de ordem n mais 1, na realidade, da sequência de Fibonacci. Então, o AN é igual ao n mais 1º termo da sequência de Fibonacci e, portanto, essa é a resposta do nosso problema, né? Como a gente já encontrou uma fórmula para a sequência de Fibonacci no exercício anterior, essa resposta ela é completamente satisfatória. Legal?